Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Espaço para Ser. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a Neuza Cavalinho, que já vai se apresentar. Neuza, antes de mais, muito obrigada por estares aqui, por teres aceito o convite e o desafio. E eu gostava que tu começasses por te apresentar, falar um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho, o teu caminho até aqui. Olá, Dálvia. Antes de mais, muito obrigada eu pelo convite. É uma honra estar aqui no teu espaço para ser, e partilhar um bocadinho também daquilo que eu faço e de alguma forma trazer algumas mensagens que as pessoas possam estar a precisar ouvir neste momento, quem nos está a ouvir do outro lado. Gosto sempre de acreditar nisso. Hum, então, quem sou eu? O que é que eu faço aqui? Bem, Eh, não é o meu forte, claramente, apresentar-me. Tenho sempre alguma dificuldade em falar de mim. Gosto muito de falar, mas não é fácil. Ahm, então acho que vou tentar ser aqui sucinta e focar-me um bocadinho naquilo que eu estou a fazer agora. Eu neste momento estou a trabalhar como terapeuta para empreendedoras e o meu foco principal é ajudar as mulheres empreendedoras a lidar, digamos assim, com aquilo que são os desafios da jornada empreendedora, que nós sabemos que são muitos e que, para nós mulheres que trabalhamos com um negócio, como eu costumo chamar, um negócio autoral, que é um negócio que vem da nossa alma, que fazemos mesmo aquilo que algo maior nos pede, não é? Que com propósito, isto acaba sempre por. Eu costumo dizer que a jornada empreendedora é o nosso maior processo de desenvolvimento pessoal, porque vai-nos sempre obrigar a termos que trabalhar imensas questões em nós, imensos bloqueios, imensos traumas, feridas, ter que olhar para grandes questões nossas para nos permitirmos prosperar e crescer e fazer o nosso negócio crescer e tirar dele aquilo que nós queremos, não é? Quer seja em termos de sustentabilidade, quer seja em termos de o impacto que nós queremos provocar no nosso serviço. Então, isto foi os maiores desafios que eu encontrei na minha jornada, porque eu trabalhei durante vários anos no mundo corporativo e era muito boa naquilo que fazia. Tive muitas experiências diferentes que eu costumo dizer que me prepararam para empreender, porque eu trabalhei muito em marketing, em comunicação, então eu tinha muita experiência de tudo o que era bases de negócio, de estratégia e depois das partes mais técnicas também, ou seja, da própria parte de promoção, do tudo o que era o mundo digital, a parte de design, porque eu também fui designer. Ou seja, basicamente tudo aquilo que eu precisava para criar o meu negócio, eu não precisava de pedir a ninguém porque eu tinha todas essas skills. Então, supostamente eu estava super bem preparada para, em termos, digamos que práticos e técnicos, para começar a empreender e acreditava mesmo que ia ser super bem-sucedida, porque se eu era bem-sucedida quando trabalhava por conta de outra, então trabalhar para mim, a fazer algo que eu gostava, com um propósito, eu achava mesmo que ia ser, pá, isto não vai falhar. Ahm, Só que depois não foi bem isto com que aconteceu, porque o que eu não sabia é que eu ia ter que lidar com os meus bloqueios internos. E com esses eu não estava habituada a ter que lidar com eles, não neste nível, não é? Ter que olhar de frente. Ahm, e digamos que criar o meu negócio foi o empurrão para eu me começar a curar a mim mesma. E foi sempre esse o grande desafio que eu enfrentei na minha jornada empreendedora, desde que comecei a empreender em 2019, e obrigou-me a ter que trabalhar muito em mim, fazer muitos barulhos internos, começar a fazer terapia, eh, várias terapias, quer seja psicoterapia, quer seja outros tipos de terapias mais holísticas que me têm ajudado a vários níveis. E para conseguir ir libertando todos estes bloqueios que me estavam a impedir de crescer. Estou muito longe de estar curada, mas estou muito consciente hoje em dia e já é muito fácil para mim conseguir perceber, ok, o que é que está a acontecer aqui?
porque é que eu não estou a conseguir dar este passo, porque é que eu não estou a conseguir crescer, qual é o bloqueio que está aqui presente. E vamos olhar para isso e perceber o trabalho que tem que ser feito. Então, e isto foi o que me levou hoje a estar a fazer este trabalho, porque eu sinto que, efetivamente, hoje em dia há muito apoio para empreendedores, mas é um apoio, sobretudo, em termos mais estratégicos, digamos assim, ou seja, quer seja na construção do negócio, quer seja no próprio alinhamento, o trabalho, por exemplo, que tu fazes, não é? Que já trabalha muito estas questões também internas, associando às questões mais estratégicas, que acho que é espetacular. Mas eu sentia sempre, e isto senti porque houve alturas que eu própria precisei e procurei e não consegui, e não encontrei ninguém, que faltava um trabalho mais específico de não, isto é um trabalho mesmo terapêutico, é mesmo vamos lá olhar para as feridas, vamos lá olhar para os traumas que estão a impossibilitar-te de dar este passo, porque muitas das vezes nós andamos sempre ali e quase todos nós temos algo core que se está sempre a manifestar em vários passinhos que nós vamos precisando dar ao longo da nossa jornada empreendedora. E eu senti sempre que, opá, faz falta ter esta ajuda, porque eu tenho a minha psicóloga e que me ajuda e que me tem ajudado muito em todas estas questões. Só que eu, quando vou para uma consulta de psicoterapia, eu estou a trabalhar a vida toda, não é? Várias áreas. E digamos que, apesar de eu ter muitas questões a bloquear a minha jornada empreendedora, eu tenho áreas da vida que precisam muito mais da minha atenção do que propriamente desta. Embora, claro que nós somos um todo e tudo nos impacta, mas eu sentia que havia falta de, ok, não, vamos trabalhar especificamente os bloqueios associados ao negócio. E, e a verdade é que eu sou uma pessoa dos números, e sempre adorei negócios, adoro tudo o que é potencial humano e sempre me custou muito ver pessoas com um potencial gigante a esconderem-se, a apequenarem-se e a deixarem de lançar os seus negócios, os seus projetos, os seus serviços, coisas incríveis que podem realmente fazer a diferença e ter um impacto gigante no mundo, porque os seus bloqueios e as suas inseguranças impedem de dar esse passo. Então, eu acho que eu, durante o meu trabalho enquanto empreendedora, trabalhei muito sempre estes dois lados do desenvolvimento pessoal e dos negócios. Fui oscilando entre trabalhar mais a parte estratégica e mais a parte do desenvolvimento do potencial da pessoa e do propósito da pessoa. E agora chegou aquela altura de, não, eu quero mesmo trabalhar esta parte mais escura. Mas eu quero continuar-me a focar nas empreendedoras porque é isto que mais move. Ou seja, e eu sinto mesmo que há tanta gente incrível, com ideias incríveis e que aquilo que está dentro de si está a impossibilitar de trazer isso ao mundo. E sempre que eu consigo de alguma forma impactar alguém, inspirar, influenciar as pessoas a darem esse passo, mais além é algo que traz mesmo uma grande sentido de gratificação para mim. Então pronto, eu decidi aqui unir isto tudo e é isso que eu estou a fazer neste momento. hum, a começar com este novo posicionamento e, e sinto que digamos que é um mundo que tem muito ainda por explorar, ou seja, que depois vai abrir aqui muitas nuances. Trabalho maioritariamente com uma abordagem espiritual através do corpo, ou seja, o que é que isto quer dizer? Faço muito aqui esta conexão entre aquilo que é a nossa alma, ou a nossa parte divina e a nossa parte terrena, gosto de mostrar isto assim, que acho que é uma coisa que também que tem muito a ver comigo e que me diferencia muito, porque eu costumo dizer, eu sou muito espiritual, mas sou muito pés na terra e sempre fui muito assim, ou seja, acho que nós vivemos neste mundo, somos seres humanos, temos que aproveitar a vida e o melhor que temos dela, mas sempre com este sentido de, ok, nós somos mais do que isto, há algo maior. E se nós nos deixarmos guiar por esse algo maior,
não é? E nos permitirmos colocar em ação e fazer a nossa parte, isto é que é o equilíbrio perfeito, na minha ótica. E o corpo é este nosso veículo fantástico, não é? Para alguma coisa nós o temos e que é, digamos que, o canal da verdade, porque ele diz-nos tudo o que nós precisamos de saber, todas as nossas respostas, todas as nossas questões, está aqui tudo guardado. Seja as más, sejam as boas, ou seja, os bloqueios, as feridas, os traumas, as coisas que nós vivemos, a nossa história e a história até dos nossos ancestrais, está tudo guardado aqui no corpo e a nossa alma também fala connosco através do corpo, não é? Portanto, quando nós falamos de a minha intuição, normalmente nós sentimos no corpo, não é? Aliás, sentir é sempre no corpo. Ahm, então, eu trabalho muito com este vir para o corpo, também fez muito parte da minha história, porque foi a partir do momento em que eu comecei a vir para o corpo que tudo mudou. Ahm, Porque eu tinha muita dificuldade em vir para o corpo, porque tinha muita dificuldade em sentir. Sou uma pessoa muito mental. ahm, e de repente, quando eu começo a habitar o meu próprio corpo e começo a escutá-lo e a dar-lhe atenção, todo um mundo novo se abriu. E eu que achava que era uma pessoa zero emocional, descobri que sou extremamente emocional e por isso mesmo é que eu deixei de sentir, porque quando eu era mais nova foi tão difícil lidar com tudo aquilo que eu sentia que é tipo, ok, então vamos bloquear. Só que pronto, quando a gente bloqueia o mau, a gente também bloqueia o bom. Ahm, não dá para que seja diferente. E então, se eu quero sentir o bom, também sei que tenho que enfrentar as coisas menos positivas. E esse é um bocadinho o trabalho que lá está, que eu faço, que é, ok, ajudar as pessoas nessa conexão com o seu corpo para que possam desbloquear e curar o que é necessário para darem os passos que querem dar de uma forma segura. Eu falo muito de segurança. Para mim, acho que é a base, é a chave, porque enquanto houver alguma coisa dentro de nós, uma parte de nós que não se sente segura, vai sempre impedir-nos de avançar, não é? Ninguém quer ir para um lugar onde não se sente seguro, não é? Então, é um trabalho que eu faço neste momento. Já me alonguei imenso, mas Ótimo, porque já deste aqui fazer uma overview daquilo que tu fazes e daquilo que tem Uhum. sido o teu caminho até aqui. Eu gostei muito de quando tu fizeste, lá está, este reposicionamento e este voltar às empreendedoras, não é? Que é uma coisa que te apaixona, que tu dizias que é uma constante mudança, não é? Então, Uhum. quando eu mudo, o meu negócio também muda, e eu acho que isso é uma parte muito interessante dos negócios autorais. Quando tu mudas, é inevitável que o teu negócio também mude e vice-versa, não é? Então, a própria cura, como tu estavas a dizer, que às vezes nós procuramos na terapia, ok, aqui preciso de ver tudo. E sim, ótimo, e é necessário esse espaço, mas o facto de nós trabalharmos no nosso negócio também nos ajuda a trabalhar outras coisas do resto da vida e vice-versa, não é? Eu acho que Uhum. esta questão de ver como algo que está interligado e não como, ok, agora estou a trabalhar no negócio, estou a trabalhar no negócio, agora estou a trabalhar, sei lá, numa outra parte, estou só a trabalhar aqui. Nós somos todo este ecossistema, não é? Então não faz sentido estarmos a dizer, ok, agora só vou fazer isto ou só vou trabalhar nisto. E eu adoro muito a forma como tu notaste essa própria necessidade em ti, de, ok, preciso é de um espaço terapêutico, sim, mas para me focar no meu negócio e depois criar esse espaço agora para o mundo. Eu acho que isso é muito, muito importante. E, como tu dizes, empreender é realmente um processo de cura. Eu gostava que se tu conseguires partilhar um bocadinho, ahm, quais é que tu sentes que foram, assim, os pontos, os maiores convites do teu negócio em termos de cura, ah, os maiores medos e como é que tu também tens vindo a superá-los, não é? Porque é o que tu dizes, a cura não é uma coisa que fica e já está. Como é que tu tens vindo a curá-los e a lidar com eles? E o que é que tu também observas, não é? Nas pessoas à tua volta, nas tuas Uhum. próprias clientes, o que é que tu observas? Estas coisas que nos mantêm pequenas, que nos mantêm quietas, ahm, e às vezes até com medo de falhar, mas também com medo de acertar. Sim, bem, já me ocorreu aqui imensas coisas interessantes para falar. Bora. Ahm, Olha,
Eu acho que vou falar aqui um bocadinho do que eu acho que foi assim o maior padrão que eu durante muito tempo não percebi que isto era um padrão traumático, ou Uhum. seja, uma resposta traumática, hum, que quando eu desde que comecei a empreender em 2019 eu já mudei o meu negócio imensas vezes, desde pequenas mudanças que fazem parte, porque lá está, ou seja, nós vamos curando e faz sentido fazer esse alinhamento, a a grandes mudanças de mudar completamente, começar a fazer outras coisas, enfim. E eu sou uma multipotencial, não me quero alongar muito neste conceito, mas basicamente gosto de muitas coisas, tenho muitas competências diferentes e sempre senti esta necessidade de juntar tudo, sempre defendi muito esta bandeira e de alguma forma agarrei-me muito a isto do género de ok, eu estou a fazer isto, mas eu não me sinto 100% satisfeita. É porque eu também gosto daquilo e não estou a fazer aquilo, então como é que eu posso integrar? Ou outras vezes tipo mudava e deixava de fazer o que estava a fazer, ia para outra área. Então, esta dispersão e esta mudança constante sempre foi algo que eu fui fazendo muito. E o que eu comecei a perceber é que, ok, eu estava a trabalhar no projeto, tinha um posicionamento definido, começava a trabalhar, as coisas começavam a correr bem. E normalmente, quando eu começava numa linha ascendente de crescimento, antes das coisas darem um salto maior, eu começava a sentir uma insatisfação gigante e a pensar: não, mas eu não estou satisfeita, não é isto." E o que eu fazia era tipo, parava completamente e mudava para uma coisa a começar do zero. Uhum. Ou seja, eu estava sempre a fazer este movimento de a partir do momento em que as coisas começavam a crescer, eu começava a sentir uma insatisfação, e decidia mudar. Ou seja, eu estava sempre a recomeçar do zero. E quando tu estás sempre a recomeçar do zero, é impossível tu chegares a um ponto de estabilidade. Ou seja, porque crescimento, não é, tem o seu caminho próprio, não é? Não começas uma coisa de novo e aquilo começa logo a bombar, a funcionar super bem, a ter super clientes e a gerar imenso dinheiro. Então, hum, durante muito tempo, eu achava que era só eu que era uma eterna insatisfeita. Até que eu percebi que, afinal, não. Afinal, tu tens este comportamento só porque tens medo de crescer. Ahm, e foi muito curioso, ahm, que eu vou partilhar isto aqui porque eu acho que isto é. Há muita gente que sabe já, não é? Mas é tipo uma informação incrível para nós detectarmos os nossos maiores, as nossas maiores sabotagens, que é o nosso trauma de nascimento. Ou seja, a forma como foi o nosso parto, como nós nascemos, como nós viemos ao mundo, todos nós temos um trauma de nascimento, porque o parto por si só é traumático, não é? Tipo, de experiência, nós estamos ali no quentinho na barriga da nossa mãe e de repente temos que vir para o mundo cá para fora. Ahm, não é a coisa mais incrível, não é? Porque um parto é uma coisa difícil, não é? Nós já temos que passar por um canal fininho, alguns de nós nem chegam a passar porque por alguma circunstância têm que vir de outra forma. Então, isso é assim, digamos que o nosso primeiro trauma. E o que acontece é que nós replicamos o nosso trauma de nascimento de todas as vezes que nós temos que voltar a nascer. E quando nós queremos lançar um projeto ao mundo, basicamente o que é que nós estamos a fazer? Estamos a dar vida a alguma coisa. Então, a nossa tendência é nós replicarmos o nosso trauma de nascimento em todas as vezes que nós temos que lançar alguma coisa ao mundo, ou em todas as vezes que nós temos que nos colocar no mundo, porque lançarmos um projeto que é nosso, que é a nossa cara, é uma forma de nos colocarmos no mundo. E quando eu percebi isto, foi tipo, uau, aqui está a questão de eu estar sempre a começar e de estar sempre neste movimento, porque tenho esta tendência muito impulsiva do eu tenho uma ideia, parece que quero logo pôr aquilo no mundo e quero gerar no mundo. Hum, Só que depois não deixo, lá está, as coisas crescerem e desisto, e volto atrás. E o meu nascimento foi exatamente assim, ou seja, eu decidi.
dar ordem de saída, digamos assim, antes de tempo, porque eu nasci 9 dias antes daquilo que era suposto. Não estava nada previsto, ou seja, a minha mãe não estava nada à espera de eu nascer naquele dia. De repente foi ao médico e o médico diz: já começou a fazer dilatação. Então foi logo assim causar um grande alvoroço, porque ninguém estava à espera que eu viesse naquela altura. E com muita pressa de vir ao mundo, só que quando coloco a cabeça de fora, ah, ah, não, afinal não gosto disto, espera aí, enganaram-me, não, isto não é fixe. E ponho a cabeça de fora e depois volto para dentro. Ou seja, basicamente desisti, não quero isto, quero voltar para o quentinho, estava-se tão confortável aqui, estava tão segura aqui. E o que aconteceu foi que depois a parteira teve que se ajoelhar em cima da barriga da minha mãe para me obrigar a sair, porque senão eu não teria saído sozinha. Então, eu passo a vida a explicar esta questão. Ah, Além de depois todas as outras questões depois após nascer que também têm um impacto, mas pegando só nesta parte core, isto basicamente é o movimento que eu faço sempre. Eu tenho, sempre que eu quero lançar um projeto, eu tenho muita pressa de o trazer ao mundo. É tipo, tenho a ideia que eu vi logo, e lá está, eu sou carneiro, tenho muito também estes impulsos. Só que depois, quando coloco no mundo, ou quando às vezes nem sequer chega a colocar mesmo, eu depois volto para trás e desisto. E estou sempre neste movimento. E para efetivamente as coisas nascerem, normalmente eu preciso de pressão. Tanto que é muito curioso, porque eu sempre trabalhei muito bem sob pressão, sempre fui aquela pessoa a dar-me uma coisa com prazos impensáveis, que eu trabalho muito bem e normalmente o meu melhor trabalho é feito sob pressão. É uma coisa muito curiosa. Ahm, Porque lá está, ou seja, se eu não tivesse sido pressionada a sair, eu tinha morrido. Eu tinha mesmo que sair, não é? Se eu continuasse lá dentro, eu tinha morrido. E naquela altura, efetivamente, eu não queria vir para a vida. Ahm, ou melhor, uma parte minha não queria, não é? Então, basicamente, é muito este o meu sistema de que eu replico no meu cada vez que quero lançar alguma coisa. Então, mesmo quando eu lanço, há uma tendência de que é muito engraçado. Eu vou lançar um projeto, por exemplo, comunico no Instagram, onde é que seja, tipo, ok, coloquei no mundo. E normalmente a seguir desaparece. Que é esta coisa do, ok, vou-me esconder porque efetivamente tenho este grande medo de vir para a vida. É um lugar muito assustador para mim. Ah, e tomando consciência disto e percebendo esta minha tendência, não é? Este meu padrão, eu sei que para eu conseguir vir para a vida, permitir-me viver e permitir que aquilo que eu faço e o trabalho que eu faço cresça, não é? Eu vou ter que combater isto, ou seja, eu vou ter que estar atenta e consciente a cada vez que eu estou a dar passos neste sentido em que estou a replicar isto e perceber, ok, então se eu não quero repetir isto, eu tenho que fazer diferente. E como é que eu posso fazer diferente? Só que às vezes fazer diferente é mesmo muito difícil, porque há uma parte minha que tem mesmo muito medo. É um pânico de ter que vir para a vida, é um pânico de ter que me expor, um, um medo gigante. Então, não basta eu dizer assim: não, não, vais fazer diferente e agora vais. Agora não, vais ter que aguentar, vais ter que assumir, vais ter que te mostrar, vais ter que te permitir crescer. Só que a nossa parte consciente, ela só tem 5% ou nem isso, de tipo de peso daquilo que é o nosso sistema, não é? Temos todo um inconsciente que nós, por mais que queiramos dominar, não conseguimos. Então, basicamente, o grande trabalho é exatamente aceder a este inconsciente, aceder a estas partes que têm medo e perceber, ok, como é que nós vamos um bocadinho aqui fazer as pazes, não é? Porque é um bocado aquele ditado que diz que não é com vinagre que se apanham moscas. Então, nós funcionamos muito assim, não é na imposição ou no chicote que nós vamos conseguir alterar estes nossos padrões, que são tóxicos, que nos prejudicam, tem que ser através do amor. Então é muito ir a estas partes nossas que nos estão só pura e simplesmente a tentar proteger,
nada mais do que isso, e compreendê-las, aceitá-las e dar-lhes muito amor, muita compreensão, muita gentileza e dar-lhes esta segurança. Porque só quando elas sentirem que aquilo que nós queremos fazer é seguro e que nós não estamos a correr perigo de vida, é que elas vão tipo, ok, vão relaxar e nós vamos conseguir dar esse espaço e fazer esses movimentos ahm, sem entrar em pânico, sem fugir, sem o que é que seja depois, que é o padrão de cada um. Lá está, nós temos cada um. Eu estava a dar este exemplo do nosso parto de nascimento e é muito interessante as pessoas, ok, vai lá olhar para o teu parto e perceber como é que isso se verifica. Por exemplo, outro dia falava com uma amiga minha em que ela dizia que a questão dela tem muito a ver com procrastinação, ou seja, demora muito a trazer as coisas ao mundo. Parece que e nós percebemos que no parto dela, ela, depois do parto, teve um mês, acho que foi um mês, no hospital, internada. Então é aquela coisa de ela veio para a vida, mas não veio para a vida. Então há essa tendência de, ok, as coisas nascem, mas ela não expõe, não comunica. Já nasceu, mas não comunica. Então há aqui esta replicar. Ok, sim, porque efetivamente ela nasceu, mas ela ficou hum, fechada do mundo durante um mês ou mais. Então há esta tendência de, ok, não, eu não vou, tipo, ninguém me vai poder ver, o mundo não me vai, eu já nasci, mas ninguém me vai poder aceder. Então é muito interessante nós olharmos para a forma como nós nascemos e percebemos, ok, no que é que na minha vida eu replico isto? Hum, e isto, lá está, isto é uma coisa que nos impacta e que depois há tantas outras, que é todas as nossas feridas, todos os nossos traumas que nós fomos acumulando e muitas coisas, muitas vezes coisas que já vêm de trás. Por exemplo, a semana passada a minha mãe fez anos e eu estava a conversar com a minha avó e de repente a minha avó começa a falar do parto da minha mãe. E eu descobri que nós nascemos de forma igual, porque a minha mãe fez exatamente o mesmo movimento que eu. E eu pensei assim, uau, eu comecei a replicar padrões da mãe desde logo de ponto zero. Tipo, então, é impressionante, não é? Como é que depois estas coisas nos vão afetar em pequenas coisas e que nós não temos noção. E isso, o trabalho que eu faço é muito, ok, tu tens esta questão, então vamos, ok, tens a procrastinação, tens o medo do julgamento, tens, às vezes, lá está, eu estou a dizer isto, às vezes as pessoas nem sabem exatamente qual é o medo, tal como eu demorei muito tempo para perceber que eu desistia dos meus projetos porque eu tinha medo de crescer. Tinha um medo gigante de sucesso, porque crescer e ter sucesso implicava estar mais posta implicava chegar a mais pessoas e isso significava ter mais probabilidades de ser julgada. E eu tenho uma ferida gigante com questões de julgamento por experiências que eu vivi na minha adolescência. Então, isto são pontinhos que é preciso fazer este trabalho para nós percebermos, ok, mas de onde é que isto vem? Qual é a base? E depois, então, agora vamos olhar para a origem e vamos perceber como é que nós conseguimos resolver esta questão na origem, de forma amorosa, de forma gentil. E eu, por exemplo, neste caso, tive que ir olhar para a minha adolescente que foi julgada e, ok, então o que é que tu precisas? Como é que eu te posso dar segurança para tu perceberes que hoje isto já não é uma ameaça e que hoje, mesmo que tu sejas julgada, tu já consegues lidar com isso, porque tu já tens recursos. E este trabalho não é fácil de fazer, exige de nós, mas é possível. E muitas das vezes é o caminho, porque enquanto nós não tomarmos esta consciência e não agirmos para curar estas questões, vamos estar constantemente a replicar os mesmos padrões, as mesmas dificuldades, sem sabermos porquê. Porque isto normalmente é uma força maior do que nós não conseguimos controlar e que é muito pouco lógica, que às vezes é tipo, mas porquê? Ou seja, mas se eu quero ter sucesso, porque é que eu tenho este medo gigante de crescer? Ah, é uma coisa que logicamente não faz sentido nenhum. Sim, não faz. Só que se formos lá à origem, percebemos, ok, faz sentido. Ahm, Faz muito então, sentido falar com a minha é mãe. isso. Já a seguir, depois disto.
mas já também vamos ter uma conversa séria. Vamos tentar. Ah, mas eu acho que é muito interessante, estavas a falar, e eu concordo plenamente e também observo isso, que é, depois, é estes movimentos circulares, não é? Porque é isso, Uhum. nós parece que vamos sempre bater ao mesmo ponto e às vezes ficamos cada vez mais frustradas, não é? Porque tipo, porque é que eu estou aqui outra vez nesta situação, não é? Porque o inconsciente ainda não acompanhou, ainda não chegou ali, e muitas vezes as coisas também levam o seu tempo a curar, não é? Nós não podemos estar a querer curar uma coisa tão core, tão basilar, de um dia para o outro e achar que, ok, vi uma vez e já está visto. E Uhum. outra coisa que eu também me estava a lembrar é que eu sinto que muitas vezes as próprias narrativas que nós temos no mundo do empreendedorismo é um completo choque em relação a isto, não é? É tipo, não, vai lá e faz e bora e tens que ser clara, tens tudo, mostra o teu poder e tudo mais. E tu meio que pensas, eu vou tentar, I'm doing my best. E às vezes só ajuda a uma exigência maior, a uma frustração maior e eu a não conseguir chegar àquele nível que te está a ser mostrado e, e começas a pensar, ok, se calhar isto não é para mim, se calhar o que é que existe de errado comigo, porque é que eu não consigo, toda a gente consegue e eu não consigo, porque é que eu estou novamente neste sítio. Ahm, então, esta questão de olhar para as nossas dores, as nossas feridas com amor, como tu dizes, eu acho que tem que ser mesmo com amor, porque lá está, senão estamos só a replicar uma nova dor, não é? Se estamos com chicotes atrás de nós para nos curarmos, só estamos a criar uma nova dor. Então, olhar com amor, olhar com carinho e com paciência, não é? Tendo esta noção de que vai levar tempo, sem pôr pressão também na cura, eu acho que isso às vezes também é bastante Sim. positivo. Imagina, não sei se chega alguém a ti, tipo, ok, tenho isto, eu já sei o que é, agora vamos curar e depois vamos logo, agora é sempre a subir. E é, como é a espiral ascendente, não é? Nós às Uhum. vezes voltamos ao mesmo ponto com uma nova perspectiva e vamos ter de fazer quantas vezes forem necessárias até isso realmente parar. Mas um dos pontos que tu trazes muito e que é interessante porque tu trouxeste este rebranding agora no início do ano e uma das palavras que eu tinha para este ano é segurança. E eu percebi isso muito o ano passado e eu estava tipo, eu só quero me sentir segura, ok? Quero sentir segura. E tu começaste a trazer este tema que eu acho que é mesmo muito importante. Eu gostava que tu falasse um bocadinho sobre esta questão da segurança, principalmente quando estamos a lidar com a nossa cura interna, quando estamos a falar e a lidar com o nosso negócio, não é? Garantir, isto é uma das coisas que eu também trabalho muito, é garantir que o teu negócio é um lugar seguro para ti, não é? E tu crias essa segurança, esta relação de segurança com o teu próprio negócio e, claro, contigo mesma e com todo este processo de cura. Então, como é que a segurança veio para ti? Como é que está a ser esse caminho também de construí-la? E como é que tu também ajudas as tuas pessoas a construí-la? Sim. Enfim, é muito engraçado porque eu sempre tive assim um bocadinho canso, isto é uma palavra que os brasileiros usam, da palavra segurança, Uhum. porque eu sempre fui uma pessoa muito da mudança e para mim segurança era quase como o contrário da mudança. É como, ai não, as pessoas que precisam de segurança são aquelas pessoas que querem ficar estagnadas na zona de conforto e não querem mudar. E eu sempre fui muito da mudança, da evolução e sair da zona de conforto. Sempre defendi muito isto. Acho que é aqui o meu ascendente em gêmeos. E, é muito curioso que quando eu comecei a trabalhar em mim, eu comecei a perceber que um bocadinho isto que tu disseste de, na verdade, eu só me quero sentir segura. Porque dentro de nós, e sobretudo quando nós somos pessoas que temos uma história que nos feriu muito, dentro de nós existe uma criança, que é a nossa criança interior, não é? Que ela só precisa de se sentir segura. Porque é o que as crianças querem, ou seja, nós para crescermos de forma saudável precisamos de um espaço seguro, porque se esse espaço não for seguro, nós vamos crescer, vamos estar constantemente em adaptação, ou seja, a forma que inevitavelmente nós, lá está, tipo, isso está na pirâmide de Maslow, não é? Tipo, é uma das necessidades básicas primárias, não só a segurança externa, não é? Nós precisamos de
de ter uma casa, precisamos de roupa para vestir, não é? Porque se não tivermos roupa, vamos. Isto tudo são questões de segurança, não é? Mas também a nossa segurança interna e emocional. Porque o que acontece é que quando nós não o nosso espaço, o nosso ambiente não nos dá essa segurança, nós vamos criá-la da nossa forma. E normalmente é essa criação dessa segurança, do nosso jeito, essa forma de nos protegermos, que nos vai depois, mais tarde, criar dano. Ou seja, em determinada fase da nossa vida, ela é a nossa sobrevivência e salva-nos, mas depois, quando nós crescemos, ela está lá, nós nem nos apercebemos e ela, em vez de nos estar a salvar, ela está-nos a criar dano. E foi isso que aconteceu comigo, foi eu como, não tive um espaço seguro para crescer, tive que me desenvencilhar sozinha e encontrei-me sozinha no mundo, sou eu por mim mesma. Eu tive que criar uma armadura para me proteger, para não sofrer, para de alguma forma conseguir sobreviver. E essa armadura, foi: "Ok, lá está, como eu falei há bocado, eu vou deixar de sentir, porque se eu não sentir nada me pode afetar. Façam-me o que fizer, eu vou ser a Neusa super forte, a Neusa guerreira, que, nada a vai afetar e eu não só vou estar com uma armadura, como vou estar com a espada na mão e nem se aproximem de mim que levam logo com ela." Então isto foi a minha atitude e que em determinado período da minha vida foi fundamental, porque efetivamente salvou-me e está tudo certo, mas quando eu cresci, eu continuei a ter esta ação, que é, eu estava completamente fechada ao mundo, eu não sentia nada e eu atacava tudo e toda a gente que se aproximasse. Então, depois, como é que eu queria ter relações saudáveis e não conseguia, porque eu não deixava ninguém entrar e atacava toda a gente. Eu queria sentir coisas boas, mas eu não conseguia sentir porque eu não sentia nada. Para não sentir o mal, também não sentia o bom. E estava sempre a proteger-me, de tudo. Inclusive, lá está, quando cheguei ao negócio, comecei a perceber: espera aí, isto está-me a afetar de uma forma, que me está efetivamente a prejudicar, porque eu quero viver do meu negócio, eu quero que ele me traga sustentabilidade. Para ele me trazer essa sustentabilidade, eu preciso me permitir crescer. Só que para mim, lá está, crescer era impensável porque isso implicava expor-me. E isso implicava, ok, posso ser atacada. E ai, 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 que a criancinha já tinha sido atacada e eu não quero voltar a sentir isto outra vez. Então, nós estamos sempre à procura de nos sentirmos seguros. A partir do momento em que nós nos clicamos numa situação que está a replicar aquilo que nós sentimos no passado e que não foi seguro e que de alguma forma foi uma ameaça, ou seja, sempre que alguma coisa acontece aqui dentro, nós vamos, ok, procurar na nossa base de dados qual foi a situação similar com esta que eu já vivi e essa situação foi segura ou foi ameaçadora? Se foi ameaçadora, nós temos logo à partida. Então, espera aí, vou já pôr aqui o modo proteção. Então, nós só vamos ter capacidade de lidar com determinadas situações ou desafios se o nosso sistema nervoso autónomo considerar que, perante aquela situação que tu estás a enfrentar, estás seguro. Porque se não estiveres seguro, ele vai entrar em modo de proteção. E esse modo de proteção pode ser fugir, pode ser esconder-te, pode ser congelar, pode ser ativares uma série de estratégias que são as tuas estratégias protetoras. Ah, e só quando tu te permites sentir segurança perante determinada situação é que, é que realmente tu vais permitir atravessá-la. E, e eu comecei, lá está, ou seja, este meu trabalho foi um trabalho de. Eu comecei a perceber que eu estava a ser completamente dominada e controlada pela minha criança interior. Então eu não conseguia adultecer. E como é que eu posso ter um negócio, ah, se eu não estou a ser a adulta que assume o negócio? E assim, as crianças não trabalham, não é? Não é suposto uma criança ter a responsabilidade de criar um negócio, de fazê-lo crescer, de fazê-lo dar dinheiro. Não, o trabalho das crianças não é trabalho, é tipo a função. O papel delas é brincar. Ou seja,
É isso que elas precisam, na realidade. Portanto, eu, a partir do momento em que eu não estava a trazer a minha adulta para a equação, estava a obrigar a minha criança a ter responsabilidades que não era suposto ela ter. E que isso foi o que aconteceu na infância, ou seja, eu, no meu caso, na minha infância, fui obrigada a tornar-me adulta e a assumir responsabilidades de adulta quando não devia e quando não tinha recursos para isso, e fiquei completamente traumatizada com isso. Então, e eu neste momento continuava a fazer isso comigo mesma, sem necessidade. Quando, na verdade, esta minha criança, ela só queria sentir-se segura, ela só queria ter um espaço em que ela sentisse que está bem, pode ser ela mesma, pode brincar, ah, e que aconteça o que acontecer, ela pode ser julgada, pode acontecer qualquer situação fora, que ela não vai estar sozinha e desamparada. Porque a verdade é isso, lá está. O trauma não é aquilo que. Não é a situação em si, não é o que acontece, mas é a nossa resposta àquilo que acontece. E essa resposta àquilo que acontece, não é? Depende de o quão seguros nós estamos, do quão. Quantos recursos é que nós temos para lidar com aquela situação e quão amparados é que nós temos. Ou seja, eu tive ajuda para lidar com aquela situação, não é? Eu tive um espaço seguro para poder acolher-me perante algo que foi mal para mim, ou que me impactou negativamente, e muitas das vezes nós não tivemos, e então houve essa falta de segurança, e nós vamos estar sempre, inevitavelmente, à procura disso. E quanto menos nós tivermos segurança lá atrás, não é? Na nossa infância, mais difícil nós vamos sentir segurança hoje. Então, mais necessidade nós temos de trabalhar nessa segurança do, ok, hoje, enquanto adulto e enquanto os recursos todos que eu tenho e a capacidade de olhar para as formas, para as coisas que acontecem e para as situações de forma realista, é que eu consigo garantir a esta parte minha que me está a tentar proteger que está tudo bem, que ela está segura e que aconteça o que acontecer, eu estou aqui para ampará-la. Então é este, quando se fala do ah, não sei como é que isso se diz em português, é o reparenting, não é? Tipo, ou seja, nós, Claro. exato, é tipo nós nos maternarmos a nós mesmas. Ou seja, eu hoje, enquanto adulta, tenho que ser mãe de mim mesma, ou seja, mãe das minhas partes ah, jovens, não é? Da minha criança interior, da minha adolescente interior, etc. Ou seja, há este trabalho a fazer e que na verdade é um, se nós formos à base, é um grande trabalho de amor próprio, não é? Porque como é que eu posso estar constantemente a dar-me amor a todas estas partes minhas, que na realidade é isso que elas precisam. Porque na realidade, se nós formos olhar bem, todos nós, que nós estamos sempre a precisar é de amor. Então, por isso é que eu digo, é impossível nós fazermos este trabalho com chicote do vai lá e faz e tu consegues e não, não, não. Se eu tenho tipo uma parte minha que ai, 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 isso não é seguro. Tipo, isso é completamente retraumatizar. Exato. Por isso é que muitas das vezes as pessoas querem criar o seu negócio e acabam por desistir porque este tipo de discursos não funciona. É, tipo, é basicamente só estar a colocar o dedo na ferida. Uhum. E depois a pessoa começa a acreditar que, ai, não, isto não é para mim, ai, eu não sou capaz. Ou seja, em vez de estar a ser um discurso realmente curador e empoderador, ou seja, de forma gentil e com paixão, não. É o discurso contrário, em que depois gera comparação e nós começamos a sentir-nos mal e a sentir-nos culpadas porque toda a gente consegue e eu não consigo, etc, etc. Por isso é que, lá está, todos nós temos o nosso ritmo, todos nós temos os nossos processos e aquilo que é básico e simples para mim pode ser altamente complexo e difícil para ti, porque nós temos histórias diferentes, porque nós lidamos com coisas diferentes. Lá está. Uma situação que a mim possa me ter causado um trauma gigante, tu podes ter passado pelo mesmo tipo de situação e a ti não te causa trauma nenhum, foi uma coisa banal. Então, nós não. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas feridas e nós não sabemos. Então, às vezes é muito fácil nós cairmos no julgamento de. Ah, então, mas tu tens medo de fazer stories no Instagram, por exemplo. Mas qual é o problema de fazer?
Ou seja, para mim pode não ser um problema nenhum, mas para a outra pessoa, efetivamente, pode estar a ativar questões que ela tem profundamente traumáticas. Obviamente que o sistema dela está a tentar protegê-la e para ela isso vai ser uma questão de pânico. Então é olhar para estas questões e perceber, ok, porque é que isto é tão difícil para ti e onde é que está a origem e como é que nós podemos dar segurança às partes que te estão a tentar proteger. E essa segurança não basta dizer, infelizmente, era bom que fosse assim, está tudo bem, estás seguro, ajuda. Eu acho que o discurso interno, e dependendo da pessoa, ajuda muito, mas lá está, tu tens que ir ao corpo, e por isso é que o corpo é tão fundamental, que é lá que está tudo guardado. E tu tens que ir lá sentir, tens que ir lá atravessar, tens que ir lá acolher. E este trabalho, muitas das vezes, é um trabalho que demora. E tu falavas há bocado e bem, é preciso ter paciência. Sim, é preciso ter paciência, porque no trabalho de cura nós não controlamos absolutamente nada. Ou seja, nós não fazemos ideia se vamos sequer curar, nós não fazemos ideia quanto tempo é que vai ser, nós não fazemos ideia quando é que se vai dar. Às vezes achamos que já ultrapassámos determinada questão e passado não sei quanto tempo aquilo volta e afinal ainda aqui está. Não sabemos, não controlamos. Mas temos determinados bloqueios que nos estão a impedir de fazer coisas que nós queremos fazer e que são importantes para nós e que lá está e que a nossa alma nos pede. Ahm, É importante fazermos este trabalho e é um trabalho passinho a passinho que vai ser feito, que vai ser desafiante, mas que é possível. Ou seja, e cada passinho que nós damos, nós também vamos percebendo e vamos olhando para essa evolução. E eu acredito muito que, em última instância, é para isto que nós cá estamos todos. Ou seja, nós vimos a vida para curar e para fazer esta jornada de evolução. E eu sou muito aquela pessoa que às vezes dá-me aqueles momentos de desespero e de não, mas o que é que eu estou aqui a fazer? O que é a vida? E que peço nestes questionamentos existenciais. Eu nunca. Exato, e depois é relembrar esta questão. É exatamente para passares por esse processo, tu aqui estás. Eu acredito muito nisto, quando fala-se muito no propósito, e eu acho que o nosso propósito do ser humano é evoluir. Então, está a ser difícil, está a trazer desafios à tua jornada, está-te a obrigar a olhar para determinadas emoções que não são fixe. Esse é o teu propósito. Ou seja, esse é o caminho da tua alma, tu vens cá fazer isso. E para quem acredita em várias vidas e reencarnação, não vale a pena fugir disso nesta vida porque tu vens cá noutra ter que trabalhar isso. Portanto, é assim, não vale a pena estar a tentar fugir. Mais cedo ou calhar- mais tarde vais ter que calhar- lidar. Se calhar está mais difícil agora porque já persiste no passado. Já. Que resolve já tudo. Mas é muito importante essa visão, não é? É isto. Eu também entro nas minhas. Eu costumo dizer, eu também faço birra. Quantas vezes forem necessárias. Mas essa acaba por ser sempre a conclusão, não é? Ok, é isto. Não há muito mais para fugir, é isto. E tudo isto faz parte do processo, não é? As partes mais boas, as partes em que tens mais desafios, as partes em que tu queres desistir e atirar tudo ao ar, as partes em que estás super determinada e tipo focada, tudo faz parte. Eu já não sei onde é que eu vi isto. Eu menciono isto várias vezes, já não sei onde é que eu ouvi, mas foi num podcast também. E que ele dizia para olharmos para a vida como se fosse um cruzeiro com tudo incluído. Então, tudo está incluído. O bom está incluído, o mau está incluído, os desafios estão incluídos, as vitórias estão incluídas. E não vale a pena estar a tentar, tipo, não, vou só olhar para este lado ou vou só olhar para o outro. Não, está tudo incluído, tudo faz parte. E tudo faz parte para esse objetivo final da nossa evolução pessoal e também coletiva. Eu acho que isso é muito importante. E também acho que, como estavas a dizer, quanto mais tu vais desenvolvendo esta segurança, aos poucos, mais fácil depois vai ficando ires resolvendo ou curando e olhando para as coisas que vêm a seguir, não é? Eu acho que isso é importante perceber porque ajuda-nos a ficar na hora da batalha, em vez de querer fugir, é tipo, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui comigo, vou construir a segurança agora, porque eu sei que isto vai ser importante mais à frente no futuro, não é? Porque eu também acredito que as coisas vêm por degraus, não é? Nós estamos desenvolvendo o nosso músculo da segurança e outros músculos que também são importantes, não é? O amor próprio e todas essas coisas que nós vamos desenvolvendo.
Então os desafios também vão desenvolvendo, não é? E os convites da vida também vão se desenvolvendo, mas é aquela velha história de que tu também não recebes nada que também não consigas sustentar e suportar. Então acho que às vezes esse é o desafio. Não vou ficar comigo, não vou deixar de lado agora, vou ficar comigo. Eu queria que tu falasses agora um bocadinho, tu já mencionaste várias vezes, e eu acho que isso é super importante e curioso, esta questão do corpo, a questão da dança também, que é muito importante, que são estas ferramentas que tu trazes para trabalhar a segurança com as pessoas e a fazer este processo pelo corpo. Eu sou um bocadinho como tu também, identifico-me com muitos pontos da tua história, mas esta questão do ser muito mental e emocional e por isso fechar a parte das emoções durante muito tempo e não sentir nada, e depois fazer o caminho de "Ok, vamos abrir aqui a caixinha de Pandora e lidar com o que é que está aqui dentro." Mas o voltar ao corpo tem sido sempre este tema, não é? De voltar ao corpo, começar a construir esta segurança no corpo e com isso construir também a segurança na vida. Então queria que tu falasses um bocadinho sobre o trabalho que tu fazes com o corpo e em particular com a dança terapêutica. Sim, então, como eu disse há pouco, quando eu comecei a ir para o corpo e a perceber que é no corpo que se sente, e isto às vezes parece um bocadinho meio esotérico, mas não tem de nada, porque efetivamente nós sentimos com os sentidos, não é? E a forma como nós percepcionamos a realidade, e isto, lá está, eu tive este contacto com esta questão quando fiz o meu curso de programação neurolinguística, que nós começamos, é logo assim o primeiro ponto inicial, que é fazer um trabalho com os sentidos, porque nós fazemos a aquisição daquilo que é a realidade através dos sentidos, ou seja, da visão, do olfato, do tato, do sabor, dos cheiros e das sensações físicas. Ah, então nós começámos por fazer um trabalho muito interessante disto, que é, ok, percebe quais são os teus sentidos mais apurados. Efetivamente, como é que, e todos nós temos um mais apurados, como é que tu tens fazes esta percepção da vida? És mais visual, és mais do tato, etc. Então, efetivamente, nós sentimos, e quando nós fazemos este trabalho de trazer consciência para o corpo, que é um trabalho que quase ninguém faz, abre-se aqui uma caixa de Pandora que, ok, então se tu paraste de sair da mente e estás aí a fulminar nesses pensamentos, a pensar nas mil coisas, e ok, traz esta consciência, não é? Um bocadinho o enraizamento que nós fizemos antes de iniciar este episódio, não é? Do, ok, vai para o corpo. Como é que estão os teus pés? Como é que estão as tuas pernas? Sentir mesmo, trazer esta consciência. E nós, isto é uma coisa tão simples que nós não fazemos, não é? Mas quando tu te permites começar a fazer esse trabalho, tu vais começar a perceber, ok, como é que tu te sentes? Qual é a parte do corpo que há alguma parte tensa, há alguma coisa que dói, há alguma coisa que expande? E começares a fazer este trabalho de consciência corporal que nós não fomos ensinados, muito erradamente, porque nós andamos na escola 9 anos, ah, temos uma 9, quer dizer, mais até, né? No meu tempo 9 eram os obrigatórios, mas pronto. Temos uma disciplina que se chama Educação Física, mas nessa que se chama educação, isto é impressionante, física, e tu fazes tudo menos ter educação física. Porque como é que é possível tu teres uma disciplina com este nome e que não te aprendem a tu teres consciência corporal, que é a base. Tu não, se lá está, se tu não sabes consciência corporal, a maior parte de nós vai correr e nós achamos que as pessoas sabem correr, as pessoas não sabem correr. Porque ninguém lhes ensinou como é que se corre, porque elas nem sequer têm consciência do seu corpo. Ahm, e isto na realidade é a grande base, que é quando tu te permites começar a fazer este trabalho, a quem se permite, tu começas a perceber, é lá, espera aí, isso há aqui muita coisa a acontecer, nesta coisa fantástica que nós damos como adquirida, que é o nosso corpo, que é, efetivamente,
a todo momento o teu corpo está a falar, porque a todo momento ele está a ter determinadas sensações. E se eu levar a minha consciência agora, eu consigo perceber: olha, as minhas pernas estão um bocado tensas. Ahm, ou seja, a todo momento há respostas e estas respostas estão profundamente conectadas com aquilo que aquele momento ou aquela situação te estão a provocar em termos emocionais. Então, este é o primeiro trabalho que eu faço, que é, primeiro, é esta consciência base de aprenderes a trazer o teu foco e a tua atenção para o teu corpo e perceberes como é que ele comunica contigo e depois conseguires começar a identificar o que é que são as sensações no teu corpo e como é que as tuas emoções se manifestam através dessas sensações. Né? E perceberes, ok, quando eu te pergunto o que é que estás a sentir, tu tens esta capacidade de, em vez de perguntar à tua mente o que é que estás a sentir, é não, 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 vai ao teu corpo e percebe o que é que está a acontecer no teu corpo. E depois é que a tua mente vai entrar e vai te dizer, vai processar, não é? Com a informação que ela tem, que é quando eu sinto esta sensação é porque estou a sentir X. Ahm, e esse trabalho, que na verdade é muito simples, ainda que complexo, nós não fomos ensinados a fazer, porque se acho que fôssemos ensinados desde miúdos, isto era muito mais fácil, não é? Aliás, as crianças quando fazem bifa, ah, não é? Porque não estão a sentir imensa coisa e não estão a saber lidar com isso. Se nós começarmos a fazer este trabalho com elas, delas de tipo mais corpo e de saber isto é incrível para depois o crescimento e o desenvolvimento, que é, ok, eu consigo identificar e quando eu consigo identificar e tenho consciência daquilo que estou a sentir, eu consigo lidar melhor, porque o medo, lá está, alimenta-se do desconhecido. Tudo aquilo que é conhecido para nós, conseguimos, ah, gera-nos mais segurança. Ah, bem, já acho que já me perdi um bocadinho, mas pronto. Ou seja, então fazer muito este trabalho de primeiro esta conexão com o corpo e tu saberes identificar como é que ele fala contigo e escutá-lo. E depois entra aqui a questão do movimento, que é tudo o que são os nossos bloqueios emocionais, não é? As nossas bloqueios emocionais e também energéticos, não é? Começam-se a acumular no nosso corpo, ficam guardados no nosso corpo e o nosso corpo e a nossa mente têm tempos diferentes, não é? Então, lá está, às vezes eu posso ter consciência na mente do que é que me está a bloquear, mas eu tenho que desbloquear no corpo. Porque não é o facto de eu ter consciência, não é suficiente por si só para eu libertar aquela memória que ficou guardada no corpo. Então eu preciso vir trabalhar. E quando eu gero movimento, quando eu dou movimento ao corpo, o corpo sabe que movimentos é que ele precisa para desbloquear determinada coisa. Lá está. Eu, se estiver com raiva, se estiver-me a sentir super irritada, eu sei que se eu gritar ou que se eu fizer movimentos mais bruscos de bater, o que é que seja, eu vou ficar melhor. Ou seja, porque eu estou a libertar essa emoção. Ou seja, porque depois cada emoção pede uma forma de libertar diferente, não é? Por isso, normalmente, quando nós estamos tristes, nós choramos. Porque o chorar é a forma de libertar a tristeza. Hum, então, este trabalho de movimento, ele é muito potente porque, muitas das vezes nós conseguimos libertar bloqueios sem precisar que eles passem pela mente, sem precisar de levar ao processamento. Então, às vezes eu não preciso exatamente perceber qual é a questão que está ali, eu só preciso de libertá-la. E quando eu vou para o corpo e quando eu deixo o corpo tomar conta, ele vai fazer os movimentos que ele precisa. Basta trazer a consciência e tu vais saber, tipo, ok, se me imagina dá-me no ombro, então vai haver uma tendência para mexer o ombro. Então, tipo, se tens essa vontade de mexer o ombro, mexe o ombro. Se tens vontade de colocares no chão e te abraçares e ficares toda encolhidinha, faz. O teu corpo, ele sabe exatamente o que é que precisa. Então, não é por acaso que quando nós bocejamos, ou quando tossimos, ou o que é que seja, nós não sabemos porque ele não é consciente, ou basta olharmos para a nossa respiração, não é? Então, o corpo, ele está sempre, a todo momento,
a fazer aquilo que ele precisa para voltar ao equilíbrio, porque nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele está sempre a tentar a voltar para este estado de equilíbrio. Então, quando nós o apoiamos neste seu trabalho natural, que é, ok, então eu vou trazer a consciência e vou perceber o que é que ele me está a pedir e vou permitir-me fazer esse movimento que ele está a pedir. Eu estou a promover mais equilíbrio e libertar os nossos bloqueios emocionais é promover mais equilíbrio. E é em estado de equilíbrio que nós nos sentimos melhor, que nós nos sentimos mais seguros e que nós conseguimos avançar, não é? Porque isso vai permitir regular o nosso sistema nervoso e esse estado de regulação, lá está, é o nosso estado de equilíbrio. Só que o problema é que a maior parte de nós vive cronicamente em desregulação. E muitos de nós até achamos que o seguro é o desregulado, porque já nos habituámos àquilo, então é como que, não, o meu seguro é estar em stress ou estar o que é que seja, porque aquilo já me habituei tanto a viver naquele estado que quando não estou é como se há aqui qualquer coisa estranha, não é? Nós habituamos àquilo que nos damos. E às vezes o trabalho de cura é muito difícil de fazer exatamente por isto, que é nós temos de reaprender a viver e ensinar ao nosso sistema o que é a verdadeira segurança, porque por isso é que muitos de nós mantemos, por exemplo, relações tóxicas e podemos até mudar de relação, mas vamos atrair outra relação tóxica. Porquê? Porque para o nosso sistema ele acha que aquilo é que é ok, é seguro, porque não conheceu outra coisa. Então há esta necessidade de nós percebermos que, ok, não. O que é seguro, verdadeiramente seguro não é a toxicidade. ah, e quando nós trazemos esta consciência para o corpo, isso torna-se muito mais fácil, porque muitas das vezes, para a nossa mente, nós podemos achar que é seguro, mas se nós dermos atenção ao nosso corpo, ele está a dizer que não, e vice-versa. Muitas das vezes achamos, não, aquilo não faz sentido nenhum. Ah, mas o nosso corpo sente-se seguro ali. E se ele se sente seguro, ok, então é porque se calhar aquilo é que é a segurança, simplesmente nós, na nossa mente, não estamos ainda a percepcionar dessa forma. E é muito há esta exigência, este trabalho de ressignificação, de nós a percebermos o que é a verdadeira segurança e o que é só o hábito. E às vezes este trabalho não é fácil, porque ele normalmente coloca aqui as nossas partes em luta, em que um diz uma coisa e outro diz outra, e nós depois começamos a ficar meio maluquinhos de, ok, o que é real aqui? O que é que manda mais aqui, não é? E este é um trabalho completo. Então eu sinto que o trabalhar com o corpo ajuda muito nestas questões, que é, o corpo não mente. O corpo, o que ele diz é real. É o que é. Então, deixa que ele fale. Expressa-te através dele. Permite que ele demonstre. E acontece-me imensas vezes, às vezes eu ser meio que apanhada do... A pessoa pergunta-te: "Estás nervosa?" E tu dizes automaticamente: Não estou nervosa." Mas depois olhas para o teu corpo e o teu corpo está a ter manifestações de nervosismo. Então é de género: "Ok, se calhar eu estou nervosa." Só que já é automático meu do: "Ok, não estou." E, por isso este voltar ao corpo, este trazer a consciência ao corpo e permitir que seja ele a falar e realmente escutá-lo e dar-lhe atenção, faz toda a diferença. Além de que é um processo muito mais rápido, porque quando nós trabalhamos só a nível mental, lá está, o tempo da mente não é ao mesmo tempo do corpo e eu sinto que a cura demora muito mais tempo. Quando nós vamos direto ao corpo, nós muitas vezes não precisamos de processamento. Depois, claro que depende de pessoas. Eu sou efetivamente uma pessoa muito mental. Para mim, o compreender as coisas é importante, ah, mas a maior parte das vezes, para as coisas desbloquearem, não há propriamente essa necessidade. É só, ok, libertaste, está feito. Tipo, libertaste essas emoções que estavam aí reprimidas, libertaste a nível energético e, e a partir daí abriste espaço para
novo, não é? Para dares outro tipo de passos e fazeres outro tipo de escolhas na tua vida. Então é um bocadinho isso. Ah, só que falando mais concretamente da dança, lá está, eu sempre gostei muito de dançar, sempre tive muita dificuldade em encontrar o meu lugar na dança, porque a dança, para mim, tudo aquilo que eu fui encontrando no meu caminho era muito estruturado e para mim não me fazia sentido, porque lá está, eu acho que para mim o que faz sentido é a dança ser este espaço livre em que tu dás movimento ao corpo que ele quer e é uma expressão daquilo que tu estás a sentir. E para mim tudo o que era danças coreografadas não faziam sentido nenhum, porque eu tenho dificuldade em decorar coreografias. E depois porque aquilo, ou seja, aquilo levava-me para o mental, porque eu tinha que estar sempre a processar de ai, agora é aquele passo e depois é aquele, quando na realidade o que eu precisava era ir para o corpo. Ahm, e de repente, quando eu comecei a trazer a dança para a minha vida de uma forma até muito espontânea, que foi, comecei a dançar em casa, sozinha, e eu comecei a perceber que isso me elevava muito a minha vibração e a minha energia. E sempre que eu dançava, eu ficava-me a sentir muito bem, ou seja, muito mais para cima. Então, ainda por cima, eu tenho uma tendência depressiva, aquilo dava-me mesmo um up na minha energia. E depois, quando comecei a fazer um trabalho mais terapêutico, comecei a trazer outro tipo de músicas para a minha dança comigo mesma. Inicialmente eram danças muito de dançar, ou seja, muito estes movimentos, estes sons muito animados e por isso elevava uma vibração. E de repente eu começo a introduzir outro tipo de música, outro tipo de sons não são os que normalmente nós associamos a dançar, mas que sejam músicas mais melancólicas, de todo o tipo, vá, digamos assim, outro tipo de frequências, e de repente o que eu comecei a perceber é que quando eu dançava em contacto com estas frequências, muitas vezes coisas mais emocionais, eu começava a ter este contacto com as minhas emoções mais profundas, nomeadamente com a tristeza, que é uma dos meus maiores bloqueios, digamos assim, ou seja, a emoção que eu tinha mais reprimida dentro de mim e que de repente, eh, eh, cada vez que eu dançava, eu tinha grandes catarses e eu tinha grandes momentos de libertação em que eu chorava mesmo, aquele chorar de bebé, não é? De libertação. Só que era todo um momento, só que de repente, depois disso, eu ficava-me a sentir muito, muito, muito mais leve. E eu comecei a perceber que eu estava a fazer dança terapêutica comigo mesma, na altura ainda sem saber o que é que eu estava a fazer, era só simplesmente espontâneo. Ahm, e depois, entretanto, fui fazer uma formação em dança terapêutica e isto trouxe-me tanta cura e ajudou-me tanto no meu processo que de repente há esta questão de toda a gente precisa de saber que isto é possível. Toda a gente precisa de experienciar isto. Porque realmente traz aqui muita libertação, é muito potenciador e que não só liberta as questões do corpo, como traz muitas respostas, porque quando nós dançamos, lá está, nós entramos noutro tipo de estado que também nos conecta mais com a nossa alma e que também abre aqui espaço de clareza em que traz muitos insights, traz muitas respostas, traz muitas questões, e lá está, é altamente terapêutico. Então, daí eu trabalhar muito com a dança no trabalho que faço, enquanto terapeuta de empreendedores, e também vou agora começar a dar aulas regulares de dança para quem quiser, Ahm, porque sinto mesmo que o mundo precisa mais disto e que realmente isto tem muita potência, porque os benefícios são tantos, em tantos níveis do nosso ser e é uma coisa tão acessível, não é? Que é impossível. Como assim? As pessoas têm que saber que está disponível para elas. Não. E, e é isso. Gostaria que falasse um bocadinho sobre os teus serviços neste momento, o que é que está disponível, as pessoas que chegaram até aqui e estão tipo, ok, quero trabalhar nisto, quero trabalhar
com a minha segurança e quero trabalhar neste sentido de olhar para aquilo que precisa de ser curado com amor. O que é que tu tens neste momento disponível para nós? Gostaria que falasse um bocadinho sobre isso. Sim, então, eu tenho disponível o meu acompanhamento individual, que é um acompanhamento terapêutico para empreendedoras, para trabalhar, lá está, nesta libertação dos bloqueios e nesta construção desta segurança interna, desta estrutura interna. E aqui, lá está, eh, é um trabalho que não tem término definido, ou seja, são sessões regulares, não é? Como terapia, digamos, normal. E porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas questões e não sabemos o que é que vai surgir e quanto tempo é necessário para que trabalhar estas questões. E o meu objetivo é sempre, e acho que o objetivo de qualquer terapia deve ser esse, que é a pessoa ganhar a sua própria autonomia, que é importante nós criarmos uma estrutura interna forte para que consigamos sozinhas lidar com todos os desafios, neste caso que a jornada empreendedora vai trazer, não é? Ou seja, todos os gatilhos e todas as coisas que ela nos vai trazer ao de cima e que nós precisamos olhar dentro de nós. Mas se nós conseguimos construir esta estrutura interna, isto vai nos dar raízes fortes para que aconteça o que acontecer em termos externos, nós não vamos desmoronar. E o grande problema é que muitas vezes nós não temos esta estrutura, e que foi o que aconteceu comigo, que é depois acontece qualquer coisa e nós vamos logo ao chão. E desistimos logo, pomos tudo em causa, etc. Então, mas se nós tivermos esta estrutura forte, claro que os desafios vão continuar a aparecer, claro que vamos ter que lidar com bloqueios, porque isso faz parte do nosso processo, mas nós temos esta capacidade de lidar com isso e nós sabemos que, ok, está a acontecer isto, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar segurança a estas partes minhas que neste momento estão a sentir inseguras com este passo que eu quero dar ou que eu preciso dar? Então, este meu processo terapêutico é exatamente para ajudar empreendedoras a construírem esta sua estrutura interna forte para que elas se tornem autónomas para poder lidar de forma mais leve, não é? Mais fluida, com todas as questões que a jornada empreendedora vai trazer, porque vai sempre trazer. Não vamos aqui pensar, lá está, isto, tipo, ninguém fica curado, isso não existe. Isto é um processo, nós vamos ao longo do caminho enfrentando várias situações. Às vezes conseguimos lidar com elas sozinhos, outras vezes precisamos de ajuda. E isto também não é um processo linear, não é? Ok, fiz este processo, já estou super autónoma, já consigo lidar e vou ficar tipo super bem para o resto da vida, a conseguir lidar com tudo sozinha para o resto da vida. Não necessariamente. Dependendo daquilo que acontecer e dependendo das situações que vão surgindo, há momentos em que sim, nós conseguimos lidar sozinhos, há outros momentos em que precisamos de ajuda e está tudo certo. E lá está, ou seja, no meu trabalho desenvolver esta autonomia é muito ensinar as pessoas também a conectarem-se com a sua sabedoria interna, através do corpo, e quando nós escutamos, nós sabemos exatamente o que é que precisamos de fazer a cada momento. Não é? E mesmo nesta tomada de decisão, ok, eu estou com este desafio neste momento, eu consigo, é para atravessar sozinha ou eu preciso de determinada ajuda? Que ajuda é que preciso, não é? E se nós conseguirmos fazer este trabalho de escuta interna, nós vamos sempre saber quais são as respostas e o que é melhor para nós a cada momento. Então é muito esse trabalho que eu estou a fazer agora. Tenho também uma sessão única, individual, intensiva, só para trabalhar questões muito específicas, ou seja, há um determinado bloqueio, há um determinado desafio para uma questão concreta, e aí faço uma sessão individual, com determinados exercícios para quer seja dizer, ok, tu, por exemplo, quero lançar um programa em grupo, mas há alguma coisa que me bloqueia porque tenho dificuldade em lidar com grupos e às vezes eu não consigo perceber, ok, mas eu quero tanto fazer coisas para grupos, mas não estou a conseguir dar este passo. Então, ok,
vamos, se calhar, uma sessão intensiva é suficiente para olharmos para isso e percebermos o que é que está aqui, core, qual é o bloqueio que está aqui presente e que está aqui por trás, que é preciso ser desbloqueado. Às vezes pode não ser suficiente a sessão para desbloquear, mas para trazer à consciência e depois perceber, ok, faz sentido trabalhar mais continuamente nisto ou não. Sendo que nesta sessão intensiva eu trago sempre aqui uma ajudinha da alma da pessoa, que ela que é sábia, então normalmente eu conecto-me ao campo áurico da pessoa para receber essa informação de, ok, o que é que precisa ser aqui trabalhado, o que é que precisa ser aqui visto, um bocadinho para acelerar o processo, e depois construo os exercícios da sessão consoante aquilo da informação que eu obtive da alma da pessoa. Eh, e depois ser um trabalho muito mais incisivo. E, e pronto, e no futuro vou fazer também algumas vivências em grupo, presenciais, para trabalhar aqui muito toda esta libertação, este trabalho mais direto de libertação e de olharmos muito para o nosso poder, porque eu trabalhando com empreendedoras, acho que é muito importante nós conseguirmos conhecer o poder que está dentro de nós e que muitas das vezes é muito assustador e que temos muita dificuldade de trazê-lo ao mundo e de o assumir. Então vou ter aqui uma vivência específica para olharmos de frente para este poder que reside em cada uma de nós e como é que podemos trazê-lo mais ao mundo. E vou também começar a fazer sessões de dança terapêutica regulares também presencial em Lisboa. Ahm, Aqui já um bocadinho mais extra projeto, porque será uma coisa aberta a todas as pessoas e não focada somente em empreendedores. Então é um bocadinho isto que tenho agora em cima da mesa e, e que quero fazer crescer e que quero permitir-me fazer crescer. Chama-te. Exato, deixar maturar. Obrigada por partilhares e obrigada por estares aqui, por teres partilhado toda a tua história e todo este teu conhecimento e experiência. Nota-se muita paixão com aquilo que tu falas e partilhas e muito os exemplos que tu trazes. Portanto, foi muito especial a receber aqui também. E para terminar, gostava só que mencionasses onde é que as pessoas também podem estar mais conectadas contigo, onde é que podem continuar a estar a par das novidades e das coisas que vão surgindo. Quando é que é? Sim. Então, eu acho que assim a forma mais fácil neste momento é através do Instagram, que é neusacavalinhos.pt, o meu site também, neusacavalinhos.pt, e basicamente conseguem ter a informação toda. Tenho uma newsletter também, que agora está meio parada, mas que também é possível subscrever e onde eu vou partilhando alguma informação. Terei no futuro mais algumas coisas, alguns conteúdos gratuitos e que possa assim acrescentar valor neste sentido. Mas acho que neste momento, para ficar a parte de tudo, eu diria que o Instagram é a forma mais fácil e mais direta, porque é por lá que eu vou partilhando também aquilo que surge, aquilo que sai, aquilo que vou lançando. E temos também assim um contacto mais próximo, qualquer questão, qualquer dúvida, podem sempre enviar-me também mensagem por lá. Acho que é assim o mais fácil. Boa. Obrigada. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o convite, por estares aqui, por teres partilhado aqui um pouco do teu poder connosco, não é? Da tua vivência. Quem nos está a ouvir, as mensagens da Neuza estão abertas no Instagram, não é? Portanto, se tiverem alguma dúvida que tenha surgido, alguma coisa que tenha sido assim um insight, um aha moment, também queiram partilhar, tanto com ela, tanto comigo também, para saber que estas conversas estão a ser realmente benéficas para ti que estás a ouvir. E de certeza que vamos continuar a acompanhar todos os próximos movimentos, as próximas evoluções da Neuza, porque faz parte da vida, não é? Portanto, muito obrigada por estares aqui. Sim. Obrigada, eu gostei muito, foi um prazer. E sim, tal como a Dávia disse, estou disponível. Podem entrar em contacto se sentirem, como sentirem. E obrigada, Dálvia, gostei mesmo muito. Obrigada. Obrigada a ti que estás a ouvir e vemo-nos no próximo episódio.